Assembleia, eu vou convidar a Tati para poder fazer a leitura do edital e assim dar continuidade. Bom dia a todos novamente. Vou fazer aqui a leitura do edital. Através do presente edital do Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Empresas Prestadoras de Serviços de Brigada de Incêndio do Estado do Rio de Janeiro, Bombeiro Civil RJ, CNPJ número 35.812.189/0001-00, localizado na rua Pedro Lessa, número 35, sala 407, Centro, Rio de Janeiro, RJ, por seu presidente Marcos Paulo Silva de Oliveira, diante da decisão do primeiro diretor do Departamento de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, publicado no Diário Oficial da União de 6 de fevereiro de 2026, que reconheceu a extensão de base do Bombeiro Civil RJ para a Intermunicipal. Convoca todos os bombeiros e bombeiros civis abrangidos pela apresentação da base deste sindicato, qual seja Angra dos Reis, Aparibé, Araruama, Areal, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Barra de Mansa, Bom Jesus de Itabapoana, Cabo Frio, Cambuci, Carapebus, Comendador Levi Gasparian, Campos do Goyatacazes, Cardoso Moreira, Casimiro da Abreu, Conceição de Macabu, Engenheiro Paulo do Frontin, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Italva, Itaucara, Itaperuna, Itatiaia, Japeri, Laje do Morié, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, Maricá, Menos, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Pati do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porciúncula, Porto Real, Coatis, Quissamã, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua, São Francisco da Itabapoana, São Fidélis, São Gonçalo, São João da Barra, São João do Meriti, São José de Ubá, São José do Val do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, Sapucaia, Saquarema, Seropédica, Silva Jardim, Tanguá, Teresópolis, Três Rios, Valença, Varriçai, Vassouras e Volta Redonda, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 27 de fevereiro de 2026, sexta-feira, às 10 horas, em primeira convocação e em segunda convocação, caso não haja quórum estatutário para a primeira, às 10 horas e 30 minutos do mesmo dia, na rua André Cavalcante, 33, sexto andar, bairro do Fátima, Rio de Janeiro, RJ. Assembleia Geral Extraordinária terá-se seguinte ordem do dia: aprovação da pauta de reivindicações objetivando a assinatura de convenção coletiva de trabalho, incluindo a proposta de aumento e reajuste salarial e demais benefícios para a categoria. 2. Autorização para a diretoria do sindicato negociar com o sindicato patronal visando a assinatura da convenção coletiva de trabalho para o ano 2026-2027, ou suscitar decidido coletivo, caso não haja acordo, em fase do Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços de Brigada de Incêndio, Instalação e Manutenção de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio do Estado do Rio de Janeiro, SINEP, RJ. 3. Autorização para a cobrança de contribuição negocial de todos os trabalhadores da categoria em favor do Bombeiro Civil RJ. 4. Autorização para a diretoria do sindicato firmar diretamente com as empresas ou com o sindicato patronal acordos ou convenções coletivas de trabalho. 5. Assuntos gerais. Para participar da Assembleia, os participantes deverão apresentar a carteira de trabalho com contrato de trabalho em vigor ou contra-cheque no mês de janeiro de 2026. Da Assembleia poderão participar, deliberar e votar todos os integrantes da categoria dos bombeiros civis representados por este sindicato. Passo a palavra aqui ao presidente Marcos Paulo para dar continuidade à Assembleia. Obrigado, Tati. Eu só queria ressaltar aqui, deixar registrado, né, o período que nós estamos passando de chuva, né, nós fizemos todo o chamamento de acordo com o que realmente está previsto no nosso Estatuto Social, mas a gente sabe que a dificuldade é muito grande de chegar até esse local, né, até eu também tive uma dificuldade muito grande devido a essas questões. Tem companheiros ainda que estão a caminho ainda, né, mas a gente precisa dar seguimento aqui e, sendo aprovadas essas pautas, a gente fazer realmente, dar continuidade ao trabalho que realmente a nossa gestão,
na realidade, a nossa diretoria tem feito. Quero convidar o Dr. Carlos. Então, eu acho que a importância dessa Assembleia é o estabelecimento da quase estatualização do sindicato, né? Então, a gente está, a partir de agora, nessa nova etapa, né, do sindicato, né, que passou a representar 78 municípios. Intermunicipal agora. Intermunicipal. 78 municípios. 14 municípios têm sindicatos próprios, principalmente aqui na região de Friburgo ali e tal, na região serrana, mas, por exemplo, Petrópolis é nosso, né? Teresópolis também. Então, é mais a região em torno do município pequeno junto com Friburgo, municípios pequenininhos, em torno de Friburgo. Acho que precisa de representatividade, que é o exemplo de Nova Friburgo, tem muitos bombeiros ali que não tem suporte. Costa Verde é nosso. Mas Itaguaí também. É nosso. Tudo. Vamos fazer, inclusive, atividade lá. Sim. Eu trabalhei com o técnico de segurança, ele era de lá, e que ele reclamava que não tinha ninguém para representar o bombeiro. Sim, mas ele era técnico de segurança. Agora nós Ou temos. seja, técnico de segurança fazendo a função de bombeiro civil dentro da usina. Olha só. O cara era técnico fazendo bombeiro civil dentro da usina. Então, ele reclamou na época para mim, trabalhava no CT do Xerém, a antiga Ciferal, né? Pagou fundo aí, tudo, antiga Ciferal. E Porque até que ver que a Ciferal fechou, né? fechou. Eu só quero abrir aproveitar o momento aqui, né? Nós tivemos a morte de um bombeiro, companheiro, do Rio de Janeiro há tempos, né? E a gente lamenta, né, que num momento tão difícil que a família deveria ter o suporte de um sindicato, né, para poder, né, tocar todo o trâmite referente à morte do companheiro, infelizmente não está tendo esse suporte. Doutor, pode falar. É isso, eu acho então o seguinte, é isso, inaugurar essa nova fase, a gente já aprovou a pauta, né? A gente já está com a pauta já tá aprovada, e aí agora é um pouco da gente discutir a organização, entendeu? A gente tem aí a necessidade de tornar esse sindicato estabilizado, né? E até propostas aí, né, de fazer subdelegacias, enfim, como é que você tinha falado? A gente está desenvolvendo um projeto, né, a gente está começando a diretoria, para nesse momento, que a dificuldade é muito grande, né, de a gente montar delegacias devido à questão dos custos, né? A gente é uma incógnita, né? Ano passado teve quantas pessoas foram pedir a oposição? Quase 500. 400 e poucas pessoas, que infelizmente não entenderam a importância que é de apoiar o sindicato, principalmente em momentos como esse. Nós estamos aqui para poder tocar uma campanha salarial que vai mudar a vida do bombeiro civil durante 12 meses. Deixa eu entender, 400 poucas pessoas, qual o objetivo? Se oporam a pagar os vintão, ajudar o sindicato com os vintão. Não pagam. Daí já é a galera que vocês têm registro, estavam trabalhando, então acho que Cara, a gente tem essa ideia. Eles foram lá só fazer Isso, e aí eles não pagam. Eu quero deixar bem claro o seguinte, olha só. No mês do ano de 2020. Esse ano. 26. Na realidade, até diminuiu, comparado aos últimos anos, até diminuiu, mas ainda é um número elevado de pessoas fazendo a oposição. vai ter. Não, esse ano não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Né? Esse ano que está se aproximando da eleição. Não, só ano que vem, eleição em 2027. Sim. Vamos começar as campanhas aí. Então, eu acho que é o seguinte, olha só, devido a todo o retrospecto negativo, a nossa gestão ela está se consolidando, isso aí é inquestionável. E o nosso sindicato ele trabalha com essa captação de recursos, infelizmente. Acho que deveria ser totalmente voluntário, mas o bombeiro civil não consegue entender que os ganhos, as conquistas, precisam também do suporte dele. Como? Financeiramente, se realmente ele achar interessante, ou então, pelo menos presencialmente. Uma assembleia como essa deveria estar lotada. A gente sabe da dificuldade, mas as demais, né, a gente precisa realmente ter um número diferenciado de pessoas. Conscientização de classe, Marcos. E assim, você sabe muito bem que tem pessoas que te conhecem que te ligam, mas aqui não estão. Mas te ligam para saber se você tem. Estão me ligando agora. Me ligaram agora.
se vão ligar, se já tem momento. Então, aonde estamos, precisamos melhor nesse sentido? Né? Uma questão, porque se as pessoas te ligam, mas não comparece, algo que está faltando aí, se é a conciliação de classe, se é a iniciativa dessas pessoas, né, está presente por alguns outros motivos. Então, assim, pessoas têm interesse de saber, te ligam no particular, são até amigos seu pessoal, certo? Forma pessoal ou não, nós temos um tipo de relação, mas porque não estão presentes aqui. E logo agora, quando o sindicato tem sido um sindicato bem atuante, né? A gente não consegue entender. Mas sempre, isso não é um problema de hoje, isso é um problema de sempre. E para poder mudar isso, né, a gente tem feito conscientização. A maioria das matérias que nós colocamos, sempre a gente puxa para esse lado, entendeu? Mas o Bombeiro Civil, infelizmente, né, e não estou falando na parte da categoria... fez um trabalho de desconstrução do sindicato muito forte. E eles têm a dificuldade de confiar, como você falou. Quando ele lá não denuncia, porque tem medo, porque o Júlio denunciava o cara que é denunciado. Eu acho que tem muitas pessoas que falam mal nesse sentido, e consideram assim, tem muitas coisas que chegam para mim, bombeiros, comentando, que não confiam no sindicato. E pelo processo que aconteceu no passado, e infelizmente um conflito. Não confiam, mas dependem do sindicato. Não, vai depender porque o sindicato a instituição do sindicato deveria mudar a concepção. Porque vai se passar o Marcos Paulo, como se passou o Camilo recentemente, se passou o Júlio, vai se passar e o sindicato vai permanecer. Sim. Se o PJ do sindicato vai estar quase. Mas o que as pessoas não confiam, infelizmente, foi o histórico, isso aqui não é questão de vocês, tá? O histórico que teve e a desinformação através de grupos de internet. Então as pessoas elas têm esse aí. Então você vê, uma pauta tão importante de hoje, o sindicato, quantas pessoas ele tem? Tirando a diretoria. Isso mostra algo que tem algumas perguntas que a gente pode ser melhorado no sistema de classe. Isso não faz parte. Mas é isso, realmente, como falou, houve uma desconstrução do nosso sindicato. Né? E realmente, de novo, infelizmente, esse problema que houve nessa gestão, infelizmente está superado, mas enfim, manteve um mau nome, né, do sindicato. Então, o pessoal faz um esforço enorme para ser construído. Né? Mas tem que ser construído. Se não tivesse acontecido isso, a gente tivesse andado bem, sempre, sem esses conflitos. Eu costumo dizer que o Bombeiro Civil não teve uma visão boa de sindicato desde quando o sindicato abriu. Então não tem um comparativo. Não, foi bom naquele momento e agora né, do Júlio está ruim, mas pode mudar em algum momento. Então eles só tiveram a visão de que sempre foi ruim. Eu falo isso porque você fala agora dos caras ali, Holanda, assim, boa parte tem essa parte industrial e outros esportes também na cidade. Assim, eu conheço muita gente e converso com muita gente. Na parte de região serrana também conheço muita gente. Então, assim, quando a galera trabalha em shoppings, trabalha em outros lugares, trabalha em Niterói, trabalha em outros municípios. Então, assim, no geral, é essa situação. Não tem essa confiança. Então, assim, vai ter que ser trabalhado, construído a partir de agora. E aos poucos, vai ter que construir 1, 2, 3, até conseguir fazer essa massa e entender a importância da instituição. O que ela forma no CNPJ, a instituição de classe, ela representa, porque a pessoa não sabe. Mas também tem uma coisa que você levar em conta, para a gente não achar que o problema é só nosso. É o seguinte, existe desde a campanha da reforma trabalhista, por exemplo, ela foi anterior houve um massacre contra todo o movimento sindical. Contra todo o movimento sindical. Então não é só o sindicato de bombeiros que tem problema com isso. O presidente da CTV sabe, pode falar isso melhor do que ele. Sabe como foi demonizado. Tem alguns sindicatos, como por exemplo o sindicato de instituição, que pode ir mais parte, o sindicato de saneamento. Tem uma tradição de luta muito grande, há muito tempo. As pessoas estão ali confiando no sindicato. Mas ainda assim, mesmo esse sindicato, perdendo um pouco de gente. Mas conquista que teve. É muito massacre da mídia 24 horas por dia contra o sindicato. Então, junta isso com mais os problemas de outra gestão passada, que foi tirando, foi entregando direito, né, para os patrões. Né? Eu sempre dou um exemplo aqui mais absurdo, que a hora noturna. Está na CLT, foi retirada pela convenção coletiva pelo Júlio. A hora noturna na convenção coletiva agora é de 60 horas.
Entendeu? Então, esse foi apresentado, a galera começou, tipo assim, falou, tá vendo? O que aconteceu 30 anos, 35 anos, o que aconteceu de evolução para a categoria. Aí aí pega a oposição, começa a colocar fake news, começa a distorcer as coisas, então aí é o trabalho vai ser construído. É o que eu estou falando. A partir de agora, o trabalho que tem que ser construído agora não só no Rio, né? Em vários outros municípios também. Só pegando um gancho em relação ao que ele falou, o José falou e o que você está falando, duas situações. Uma, quando nós assumimos em 2022, o primeiro aumento que nós tivemos foi 16,87%. Então, foi o maior aumento dentro da base, de todas as bases territoriais referente à nossa categoria. E no ano subsequente, nada alterou em relação à presença dos bombeiros civis. Deveria ter uma mudança, é isso? Deveria ter uma mudança. Calma aí, não, vamos acreditar, vamos lutar. E nós fizemos diversos tipos de mobilizações. Eu acho que a única mobilização que teve a presença em massa do bombeiro civil foi lá na LERJ, que deu mais de... Na escadaria ali da Câmara também. Na escadaria da... bombeiro civil, dia 12 de... Não, estou falando assim, logo depois que tivemos aumento, né? E agora recentemente... Da moção. E agora tivemos 60 e poucos bombeiros, tivemos o café da manhã com vocês também, que ficou também uma quantidade legal, mas ainda, comparado a todo o ganho, as conquistas que houveram, ainda é pouco para a quantidade de bombeiros civis que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Entendeu? E aí, quando o Josias falou sobre a questão das delegacias sindicais, a gente está com um projeto para evoluir. Eu acho que tem tudo para poder dar muito certo, que é a delegacia sindical virtual, e a gente poder atender as demandas de todos os bombeiros. E vamos ver como vai ser a receptividade desses bombeiros e como vai ser vamos dizer assim, o acolhimento por parte da categoria quanto ao nosso sindicato. Dá continuidade, para a gente poder... Dá continuidade. Deixa eu só o colega que quer dar uma palavra? Deixa eu só... Bem enrolado, tem uma coisa da minha categoria. Depois que teve a concessão da SEDAI, a gente passou a não representar somente uma empresa que era representada estadualmente, né? Agora são dezenas de empresas, dezenas de acordos, ainda terminar uma convenção que as empresas que assumiram o negócio não querem fazer a convenção. Eles estão enrolados aí até a tampa com problemas judiciais. Acho que o Castro vai responder também pela essa questão da concessão, porque agora está aí no jornal a questão de aumentar a tarifa, porque eles fizeram um cálculo errado dentro da concessão. Uma confusão generalizada que envolve bilhões. Então, e fora outras questões que eu estou tratando ali agora, que uma delas é a questão dos farmacêuticos. Que está falando essa questão de diversidade de direito, que a questão da consagrada na CLT, distância quinzenal das mulheres também está consagrado na Constituição, artigo 386 da CLT. E a Drogaria Vingança e outras drogarias estão querendo acabar com esse descanso. O ex-presidente ele já tinha dado sinal que ia dar. Aí gerou um processo lá, esse processo está rolando desde lá de 2000, antes da gente tomar posse lá do sindicato, teve esse processo está em curso. Aí veio agora a manifestação do Ministério Público, que era em primeira instância, aí foi para a segunda instância, ainda foi determinado o parecer do Ministério Público, o Ministério Público marretou os patrões e determinou, orientou para que seja pago direitos dos trabalhadores e das mulheres. Então, mas é uma luta, não é fácil, né? Principalmente depois dessas questões relacionadas com o golpe da Dilma em 2016. Tem muita gente aí que não faz referência àquele ano de 2016, mas foi a partir dali do golpe da Dilma que deu um capote, né, para trás no trabalho municipal na legislação de proteção ao mundo do trabalho. Então, previdência quanto das leis trabalhistas, né? Jornada intermitente, essa famigerada escala de 36, isso é uma desgraça.
É uma desgraça essa jornada do outro, não é fácil, não. Você não tem lazer, vocês foram. Você não tem lazer, você não tem. Mas você não tem sinal desgraça também, né? Você não tem lazer, você não tem relações familiares, você não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Carnaval, não tem futebol, não tem nada. Na parte de futebol, você está mortinho. Ele vai estar grande do Flamengo, mortinho para o segundo tempo. Força do nem espiritualmente não tem nada a ver com o Flamengo. Nem espiritualmente o Flamengo ganhar tem muito. Mas, assim, eu acho que tem que saudar o esforço de vocês por tentar representar estatualmente a categoria do poder civil. É uma categoria única, uma legislação única, né, com determinados parâmetros legais que são uniformes para o trabalhador que está no shopping center do Rio das Pedras, né, quanto para quem está lá no shopping Cabo Frio. Entendeu? As regras são as mesmas, as obediências são as mesmas, né? Tudo é no mesmo parâmetro. Então, não dá para você seguir, entendeu? Por exemplo, legislações municipais distantes, diferentes de uma de outra, entendeu? A interferência municipal sobre o serviço que é uma legislação nacional, entendeu? Tanto prova disso que você tem que seguir determinados preceitos que são estabelecidos pelo Corpo de Bombeiro Militar, né? Você tem ali uma sincronia nessa relação com o bombeiro militar. Então, assim, primeiro é registrado, né? Que é um feito, né? Vocês atravessaram todo o processo do Ministério do Trabalho, e agora, a hora agora é de vocês olharem no mapa do Rio de Janeiro, né? E saber o seguinte: nós estamos aqui no município tal. Essas empresas são as mesmas, né? Elas são aqui e acolá. E ver o seguinte, né? Como é que a gente vai chegar aos trabalhadores? Os trabalhadores, fisicamente, você está aqui, né? Mas, e agora? Precisa olhar para o Marcos, precisa olhar para a Tatiana, precisa olhar para o Romildo, precisa olhar, né, para as pessoas se sentirem dentro do sindicato, porque não é fácil ter você representar trabalhador e trabalhadora hoje. Você tem muita desconfiança. A imprensa, os patrões, assim, criaram algumas instituições, algumas entidades, eles demonizaram o partido político, demonizaram o sindicato, demonizaram diversas instituições que fazem, né, da luta a defesa dos interesses coletivos, dos interesses da sociedade, dos interesses da trabalhadora. E não é fácil, Botando, a vitóriazinha que a gente tem que festejar muito. Mas entendendo que aquilo ali é só um grãozinho de areia dentro de um oceano de... Não é fácil. Então, eu acho que a gente pode ajudar aqui a nossa cidade de bombeiros é criar a CTB também que está popularizada em todos os municípios. Sim. Quase todos os municípios a gente tem sindicatos filiados à CTB. Então, assim, a relação com os servidores públicos, né? Achei importante vocês fazerem essa relação com eles, porque eles estão dentro do serviço público, né? E dentro do serviço público, você sabe que tem bombeiro civil lá dentro do hospital, né? Das UPAs, das unidades de saúde, né? Tem bombeiro civil lá, então, opa, já tem aqui uma relação aqui, né? Com os sindicatos comerciários também, que é outra entidade que a gente tem aqui no Rio, mas tem algumas pontas em alguns municípios que a gente pode estabelecer relações. Então, essas relações aqui, que é sindical, eu acho um caminho a ser perseguido, né?
para poder fazer chegar até eles, ter a mensagem do sindicato, ter a mensagem da campanha salarial. Porque é isso, a campanha salarial está atualizada. Porque o patrão está atualizado nisso, o patrão está atualizado. A nossa mensagem também precisa estar atualizada. Investir na comunicação é importante. Agora, tem que ter muita política. Não dá mais para a gente abrir mão da política. Porque a gente, às vezes, fica muito no economicismo. A gente fala mais de salário, fala mais disso, fala mais daquilo. Isso quer dizer que o sindicato tem que pensar. Pensar na política, porque a política é que comanda essa bagaça toda. É isso mesmo, o Congresso Civil vai votar com quem em 2026? Na turma do Bolsonaro? Astou, cara. É isso que nós vamos ter que dizer, que nós vamos ter que eleger governos progressistas, eleger parlamentares progressistas, comprometidos com a luta da classe trabalhadora. Não dá para voltar aqui naquela turma de força do voto Ipiranga, né? Naquela turma da pandemia, naquela turma responsável pela Covid. Não dá para eleger esse pessoal. Não dá para eleger senadores. Vocês conhecem algum senador do Rio de Janeiro? Vocês conhecem algum senador? Ninguém conhece senador do Rio de Janeiro porque não tem. É sério, rapaz. São Romário. Era da esquerda. O Romário era bom de bola. Era bom. O Romário está pensando no interesse dele. O Romário está pensando no interesse dele. Então, assim, essa questão da política é fundamental. A gente fica muito retraído de falar de política. Mas aí o cara vai lá, escuta o deputado, o vereador, recebe uma camisinha de futebol, um churrasquinho e bota no desgraçado. Que não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Vai ferrar? Não vai fazer? Inclusive vai ferrar de 4 anos. É isso? Vai ferrar de 4 anos. Porque o cara normalmente tem um centro de saúde lá no município. Então, e ele vai votar na Assembleia Legislativa para não ter apoio à saúde coletiva, à saúde pública. Ele vai votar contra o orçamento da saúde. Por quê? Ferrar as unidades básicas de saúde para poder ter saúde deles atender. Esses caras estão se articulando contra a jornada, o fim de por um. A bancada bolsonarista está se articulando contra. Vai ser o motivo do pé deles. Não, sim, mas é aproveitar e tirar proveito político disso. Sim, e vai ser guerra. Mas você acha que ele tem estudos? Porque eles têm gente para votar neles. Sim, eles têm número. Eles têm gente para votar neles. Assim, você acha que a direita não tem base no Brasil? Tem base no Brasil. Tem um conservador, tem um número expressivo de gente no Brasil hoje para eleger vários parlamentares. Sim. O que a gente precisa fazer é tirar o deles e botar os nossos. Votar nos nossos, para poder a gente aumentar o número de parlamentares da nossa base lá em Brasília e nas assembleias estaduais. Então, assim, nós não podemos abrir mão do debate político. Entendeu? O bombeiro civil precisa dizer assim, nós precisamos eleger deputados, entendeu? Na Assembleia Legislativa, no Parlamento, tem que defender os interesses dos dois bombeiros civis. Especificamente. Porque a gente tem legislações que precisam ser melhoradas, né, que precisam ser implementadas, né? Não sei se a gente tem um piso nacional, não. Né? Mas a gente precisa botar essa discussão no piso nacional dos bombeiros. É sério? E bombeiro pior do Não. Eu fiz o levantamento, não. Já estamos um pouco acima. Nós temos bombeiro civil em São Paulo? Tem Minas? Tem lá no Acre? Então, por que a gente não tem um piso nacional? Por que o Rio de Janeiro não pode sair na frente? Você está entendendo? Essa é a discussão. Essa é a discussão que eleva a consciência de classe. Deve ser um fórum constante, né? Um fórum permanente para a gente poder estar debatendo política, sindicalismo. Na regulamentar a criação do nosso Conselho Nacional. Pode melhorar trazendo aquele presidente da São Paulo. Derivaldo? Não, como é que você se recepciona? Não agora. Entendeu, Márcio? Vamos pensar em não agora, Márcio. Vamos pensar nisso agora. Não,
Sim, lógico. Mas vamos pensar, ver se a gente consegue fazer um seminário nacional para organizar essa luta nacionalmente. Não, organizar, você vai fazer o Rio de Janeiro recepcionar. Junto com a Federação Nacional. Chamar a federação. O Fórum Nacional aqui, o Sindicato do Rio de Janeiro recepcionar aqui, a gente segue no auditório, recepcionar, fazer, para poder você elevar a consciência de classe. Hoje, mais do que nunca, o trabalhador precisa, entendeu? Voltar um pouco para dentro de si e pensar assim, eu tenho um papel a desempenhar nesse momento. Entendeu? O Brasil corre um sério risco de dar milhões de passos atrás se a turma do Bolsonaro ganhar as eleições. Corre um sério risco de ter uma repressão civilizatória, porque essa turma vem para arregaçar, entendeu? O que eles não conseguem fazer com a eleição do Bolsonaro. Deixa eu dar um exemplo aqui. Na Argentina, o pessoal do mesmo coisa aumentou a carga horária de 8 a 12 horas diárias. Sem benefício, Sem benefício. Não tem hora extra. Não tem hora extra. Disparado pós-fase, nas redes sociais. Não, sim, é isso. Mas assim, se a gente não começar a começar a concentrar o trabalhador, a gente pode sair mesmo de ver essa turma voltar até o poder. Então, pessoal, conta com a gente aí, tá? Eu vou ver como é que a gente consegue passar para o comerciário, para os servidores públicos, para ajudar nessa questão da capitalização do Congresso Civil no município. É fundamental a gente ter presença. Vocês estão falando de delegacia virtual, talvez fosse interessante a delegacia física, né? De pensar como é que uma sede de um sindicato que tem filial na CNTB pode ser a sede subdelegacia. As delegacias regionais, assim, né? Como é que vocês podem pensar assim, chamar a FESEC, fazer a reunião com a FESEC, pessoal, assim, nós estadualizamos o sindicato e nós queremos fazer o seguinte, ó, fazer as delegações itinerantes. Então, assim, pô, esse mês vai ser, né, Angra do Reis, mês que vem vai ser Volta Redonda, no outro mês vai ser Resende, no outro mês. Você está entendendo? Então, assim, vocês começarem a fazer essa relação com as entidades filiadas, porque tem base municipal. Né? Talvez fosse, entendeu? Não dispensar a questão virtual, mas fazer a presença física no município, porque nós temos sede física no município, para ajudar vocês. Né? A gente precisa fazer só o levantamento, tá, Paulinho? Desses sindicatos, para a gente poder fazer essa. Tem assessoria aqui para você. Sim, não, que ótimo. Não esquece de ter aqui um staffzinho ali, é pequenininho, mas ajuda a peça. Pra caramba. A gente aperta. Então, é isso, porque o virtual é bom, ter essa. Mas, pô, é bom para te ver. Cara a cara é melhor, né? Exatamente. Eu disse, pô, então o sindicato está aqui, eu vou lá. Você tem que conhecer meu presidente. Na realidade, o virtual vai trabalhar das duas formas. Presencial e... todo, né? Sim. Tudo vai fazer. Esse cara tendo assim, itinerante, eu achei muito bacana. Entendeu? Você chegar com 3, 4, 5, 6 diretores lá, entendeu? Aí um pessoal ir lá visitar, conhecer. Para uma praça. Não, e a gente já tem até um projeto chamado... A praça de São Luís de Meriti, a praça do Martins. Ali na praça do Meriti, estão sendo presentes. Tem os polícias, ficam tudo ali. Quer dizer, pega um ônibus itinerante, paga o ônibus ali, bota o bombeiro lá e, meu irmão, faz a situação lá até o estúdio. É isso, pessoal. Então, conta com a gente aí, força na luta e vamos em frente. Obrigado, Paulinho. Obrigado. Assim, só para registrar que achei a chuva de hoje, essa chuva tem atrapalhado vocês aí. É verdade. Beleza? Obrigado, Obrigado. Sobre só o que ele falou no final, sobre a questão que o Josias também estava falando, nós temos um projeto chamado Sindicato Presente, entendeu, Josias? Sim. Inclusive, ele já foi em alguns outros municípios também. Você também existe o quartel do Exército, a PM tem cada local, mesquita e tudo, e eles têm uma base, um containerzinho ali, que São João de Meriti foi inaugurado agora. Antigamente era a guarda municipal, agora botaram sempre presente. Então, 2 contêineres em frente à Praça da Matriz, se você puxar aí por ver, uma coisa tipo, meu irmão, em São João de Meriti, querendo ou não querendo, passa todo mundo que mora em Mesquita. Pô, o pessoal vai de metrô, passa São João de Meriti. Ali seria um foco
que vai abranger Mesquita, não digo o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, às vezes, o pessoal vai por fora, mas que vai pegar o metrô, Mesquita, Belfor Roxo. A gente não fechou com o Belfor Roxo, porque o governo não tem Belfor Roxo, e nós que não tem queimado, né? Não tem que ver. Belfor Roxo, queimadas. Então, não tem Belfor Roxo, mas, pô, Aí nada tava, bombeiro, normal, vinha aqui no sindicato e falava, pô, eu moro em Belfor Roxo, mas eu quero ser sindicalizado no sindicato com vocês. E dando isso net, meu irmão. O cara se sindicaliza aqui no Rio. Eu moro em Belfor Roxo, eu moro em São Jorge. São Jorge. Você trabalha numa empresa aqui no Rio? Aqui no Rio. A maioria das empresas no Rio. A gente já fez isso, inclusive, quando nós fizemos a ação do pessoal do eu sou o primeiro a Sprint, a sede era no Rio. Aí eu quando a sede base. Não, mas se o cara trabalha no Rio, é tudo bem. Não, tem empresa que é de São Paulo e pega contrato aqui. O problema é mesmo. Depois eu pegava aqui. É demais, por exemplo, é de Brasília. A Mocinho fazia isso. Ou seja, todo contrato que chegar no município é válido no Olha o sindicato. Se a empresa estiver aqui, se o contrato estiver aqui. Então, Matheus, fica essa ideia, cara. Esse dá um direitinho, tá top. Se eu for pra lá esse dia, eu tiro uma foto e envio pra você como é que tá lá. Eles botaram 2 containers da Centro Presente, carros novos. O prefeito doou vários carros Kiwi de novo, né? Centro Presente, carros novos. E tem polícia 24 horas lá. Assim, o projeto que eu estou vendo dele é totalmente diferente. Explica melhor isso aí. Eu acho que não vai votar, porque a gente deixar para o final, não. Finalizar a votação. Só para a gente, se tiver levantar o braço, é bom. Só para a gente ver, viu, Andrezinho? Só para a gente ter, eu acho que é importante, mesmo a gente ter palavrado aqui, manter a votação, do pessoal mantendo, então, garantindo a pauta que foi aprovada no municipal, o vintão. O que mais que tem na pauta aí? A garantia, a aprovação da autorização do sindicato, do diretoria do sindicato. O que mais? Deixa, quando eu for fazer a votação, que eu vou fazer agora, ela faz a leitura. Então vou fazer as contas. Então, para tudo igual. nós vamos votar. Eu vou falar e você fala tá. quais são os temas. Então, não, ela fala. Ela já está com a mão ali na massa ali. Primeiro ponto. Aprovação da pauta de reunificações objetivas da assinatura de convenção coletiva de trabalho, incluindo a proposta de aumento e reajuste salarial e demais benefícios para a categoria. Sim. É o primeiro ponto. Sim. Vai votar? Quem é a favor, então, vota votação. A manutenção da mesma pauta que já foi aprovada. Que já foi aprovada, deixar bem claro. Então, é isso. Quem for favorável, unanimidade. Segundo ponto. Autorização para a diretoria do sindicato negociar com o sindicato patronal visando a assinatura de convenção coletiva de trabalho para o ano 2026-2027 ou suscitar decídio coletivo, caso não haja acordo, em favor do sindicato das empresas prestadoras de serviço de brigada de incêndio, instalação e manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio do Estado do Rio de Janeiro, Sinesp. Quem é favorável, levanta a mão. Pessoal, quando eu cheguei, se vocês tiverem debatido esse ponto. Não, estamos debatendo agora. Vamos lá. Isso aí dá o direito ao sindicato de não precisar de assembleia? Não. Dá o direito ao sindicato de negociar com o patronal. Essa é a dúvida que nós estávamos na associação. Essa é a nossa dúvida. Qual é a nossa questão? A gente vai deixar a assembleia aqui aberta. Para não precisar mobilizar por edital. Vai mobilizar nos grupos e tal. Aí na hora de fechar a convenção, Porque deixa eu só explicar também. Porque só esse edital foi R$ 2.500. E aí, quando a gente fala sobre R$ 2.500, a contribuição negocial que o bombeiro dá lá vai dar mais de 100 e poucos bombeiros civis contribuindo para pagar só um edital no mês. Imagina sempre a gente ficar puxando edital. Cálculo financeiro Otávio. Porém, isso aí tem que deixar de alguma forma explicado para não te criar dúvida para a galera, porque não está criando narrativa, né? Deixar em aberto? Não, isso é. Não, aqui a votação é autorização. Tem que ser autorizado. Sim, mas de qual forma clara eu deixar nas redes sociais qual o objetivo para deixar claro, para não criar narrativa dizendo que o sindicato não desconhece. As informações que o senhor fake news ele consegue preparar
o estado todo, chegar onde o seu primeiro imagina. Quem não conhece vai entender o quê? Tem aberto vai explicar. Deixar claro que o seu questionamento. Isso foi pulverizado nos grupos. Vamos colocar aí, de 2022 para cá. Mas ele tem Assembleia Geral. Só deixamos em aberto no ano passado. Uma posição que tu expõe de forma negativa, vai lutar pela isso acaba existindo. Então, mas a oposição esteve presente na Assembleia no ano passado e foi a polêmica do mesmo tema. E eles entenderam da forma que nós explicamos que isso é praticamente um assunto que foi pacificado dentro da Assembleia, entendeu? E hoje vocês só tem dúvida quem não veio, na verdade. Só tem dúvida aqueles que não vieram, mas a gente falou nas redes sociais, principalmente quando nós fizemos aquela live, lá no coisa, o pessoal perguntou, no podcast o pessoal perguntou, a gente também falou também. É interessante, o cara questionar uma pauta da Assembleia que cria a discussão da diretoria ter possibilidade de negociar com a patronal. Ele está abrindo a discussão ampla sobre todos os pontos que está negociando. Se o cara tivesse razão, ele viria aqui e questionaria, você não concorda, você não... Sim, por exemplo, porque agora, eu estou falando aqui, hoje a gente já sabe, eles não estão explicando. Sim, não. E a comunicação não precisa ser o poder falar. Quem vai ler, que não participa, sabe que é o professor, sabe que é nada, vai ler, vai entender o quê? Pô, os caras estão fazendo a coisa lá com a gente. Então, você agora ele tem agora a ACT é algo mais específico. A ACT tem a Assembleia, só que só com a base trabalhadora daquela empresa que quer fazer, não é uma Assembleia aberta. Ou seja, que é específico. A gente estava falando, isso está entendendo por isso, a gente comentando sobre esse acordo, porque os bombeiros que não estão participando, eles acham uma coisa lá fora. E eles divulgam o que eles acham lá fora. Por isso que eles têm que vir. Não tem gente, mas olha só, só dar um toque com relação a essa questão. Respeito totalmente o que vocês estão falando, sei a preocupação de vocês qual é. Mas também eles têm que tomar cuidado para não entrar na onda da histeria de maluco. Entendeu? Assim, porra, tudo é problema. Cara, juro por Deus, vou dizer a verdade para você. Vou dizer a verdade, nunca vi isso no outro sindicato. Como tem desconfiança dos sindicatos bombeiros? Entendeu? Gente, aqui por dentro é um barco, entendeu? A gente não pode estar um seguindo tudo, não, porque precisa ter a vila. Rapaz, cara, se as pessoas foram comprar a gente aprovou e não é o que eu quis. Não, só vai dizer, foi pacificar. Senão a gente fica no alto policiamento que a gente não consegue dar um passo. Entendeu? Não porque os caras vão poder achar. Deixa achar, meu irmão. Deixa achar. Entendeu? Deixa achar. Vem aqui. Tá querendo reclamar? Vem aqui. Faz o que é o único caminho. Entendeu? Vários certificados reclamar lá. Não fica. Porque pode ser. Pode ser um monte de coisa. Pode ser o que for. A gente pode cercar tudo. E aí vai ter um maluco que vai dizer: não, mas faltou não sei o quê. Então, precisa tomar cuidado, tranquilo. É o que a gente na associação, o Luiz, o diretor também sabe, é o que nós tomamos direto. Vai todo ano e eles vocês estão fechados. Não, mas o que acontece? Isso aí, doutor, é pacificar. Inclusive, a gente ajudou muito nas campanhas, ajudou a sindicato em muitas situações. Tanto que a galera que estava aqui sempre via uma forma de oportunismo. Não vinha para somar, para botar, vinha para só vinha para criticar. Isso aí a gente ajudou a pacificar muito bem nos grupos do WhatsApp, não fizeram não só o sindicato falar. A gente ajudou muito nisso. Bastante. Mas o que a gente está falando é que agora o sindicato tem o quê? 78 municípios. Então, como é que essa informação vai chegar para o cara? Não de oposição, não esquece. Quando ele vai ler a leitura, é isso que a gente está falando para você. As redes sociais. Porque o José lá da ponta do município, lá no fundo mas eles já estão acostumados, Luiz. Mas o significado é isso. O sindicato é autorizado a negociar. Hein, Luiz? Entendeu? Lá nos outros municípios, para você ter uma ideia, eles já sabem como é que funciona a CT, porque eles negociam direto com a federação. A federação faz a CT para eles de torta direito. Mas já a preocupação ali, você sente no lixo, não, porque a gente tem que a gente nem tem essa. Por exemplo, várias empresas falam, a gente está fazendo a CT. Beleza. Entendeu? Porque a gente quer esse guarda-chuva para a gente poder agir. Entendeu? Mas a nossa prática é essa. Entendeu?
Até porque como é que vai fazer essa Assembleia do Trabalhador? Quem é o sindicato? Ele tem autoridade, tem representatividade e tal. Vamos lá. Esse cara, a gente vai negociar com a empresa. Se os trabalhadores saberem, entendeu? Os caras têm que saber. Como também. Daniel, Luiz, pra ter uma ideia, a gente, desses 3 anos, não tem nenhuma CP. Até hoje não tem nenhuma. Porque a empresa manda algo absurdo, o que avalia, não, tem que adequar conforme a CCT. Aí a empresa acaba deixando fazer. Só questão de informe. As empresas não, botamos em 2. Coletiva. Segue, você já corretada deles já agora. Tá. Não tem mais conversa. Não tem mais conversa. Na realidade, assim, todo diálogo é bom, né? Mas todo diálogo que o resultado seja beneficiado, seja algo para poder beneficiar exclusivamente a categoria. Até porque nós fazemos parte da CCT. Sim, até porque a gente faz parte da categoria. De banco de hora com 180 horas. 180 horas. Mas ali eles pegaram uma do estado aí que eles fazem nos outros estados aí, assim, justificar dessa forma. E como que a gente consegue levar uma ACT dessa forma para a categoria? Nós solicitamos o ajuste da ACT para a gente poder discutir com a categoria, porque senão vai a perda de tempo. Vamos lá. Próximo. Fechou. Então volta aí. Sim, autorização. Sim, autorização. Autorização, quem é favorável? A gente informando, né? Sim. Então, acho que diluiu essa dúvida, né? Isso foi pacificado. Não vou mais dúvida, não, cara. Não, sim, não. Pedindo uma explicação geral. A explicação foi mais transparente. Como a gente vai comunicar isso para a categoria, para não gerar ruído? 3 estados simplificados, não ter confusão da categoria. Porque já foi muito. A gente discutiu entre a diretoria, a gente sempre conversa sobre essa questão de passar a informação correta para os bombeiros. E foi solicitado uma live, de repente nessa live a gente vai poder, igual a gente fez lá com o Dr. Kiki, a gente poder passar para a categoria novamente. Aí é que é o seguinte, quem quer buscar informação, tem dúvidas, aí vai participar, porque vai ser aberto para todo mundo. É o que eu falo com os outros bombeiros, para os outros bombeiros vêm comunicar, vêm perguntar, vêm tirar dúvida e assim. O que eu falo, cara, faz contato com o sindicato. Sim, é o caminho. Porque fica mais fácil, porque eu posso passar para ele outras coisas e tal, sim. Só que a galera vai fazer o quê? Vai deixar a gente fazer contato, vai lá na Assembleia, deixa de falar com o sindicato. Pergunta e tal. É isso. Então, o que eu tô falando é questão. É questão de a gente. Mas vai pro palco. Alguns bombeiros que trabalham comigo falam assim, pô, convido, vamos na Assembleia do cara, amigo meu de casa, era pra ter vindo. Eu falei, quanto a casa do cara, era pra vir. O cara fala assim, pô, não vou não, cara. Porque se eu for não, vou ganhar mesmo que sair. Então, é isso que os caras pensam. Pessoal, a gente debateu muita questão do Vintão na época lá da oposição, tava essa questão. E aí, nós fizemos um cálculo simples do que seria realmente o ganho a partir das 156 horas. Lógico, as empresas que realmente pagassem as 24 e as 36 horas. Né? E aí chegou-se ao cálculo seguinte, no período de 12 meses, seria mais de 6 mil reais. Isso só para o bombeiro predial. E aí vai o bombeiro de contingência e tal, esse negócio todo, vai aumentando gradativamente. Meu amigo, a gente teve um aumento, na realidade, inicialmente, o impacto de pessoas que realmente não queriam esse desconto de forma alguma. Tá entendendo? Mas quem não ganhou hora extra, quem não ganhou hora extra ganhou qualidade de vida. Porque dinheiro não é qualidade de vida. Não, mas por quê? A CCT agora, com as 156 horas, nada mais nada menos, foi desconstruir uma coisa que foi um acordo. E isso está na cabeça de todos, a maioria dos bombeiros civis, que botou lá 180 horas por sindicato, ela vendido para as empresas, isso. Botou que favorece a empresa. Porque existe a 156 horas com base em quem? Da lei federal. Então, por que antigamente não era feito dessa forma? Era para ser automático também. Era. O que eu falei, mais que o Paulinho era escultor que eu estava falando aí,
delegado. Não, entrou na sintonia, sim. E demonizou o negócio. Mas isso é culpa de quem? Do bombeiro? Foi de quem estava aqui na frente. E agora, infelizmente, cara, que agora o que passou, né? Do caminho e a conflito de vocês para frente, se ele construiu uma nova história. É como eu falei, como para trás nunca houve uma época boa. A categoria vai começar a acreditar no Marcos Paulo, no Valmir, na Tatiana, entendeu? E com o tempo, for construído, se eu agora quer ser do município, essa história de 30 e poucos anos, manchada, vai ficar para trás. Agora vai haver agora, daqui para frente, vai haver um parâmetro do ruim e da gente começando a melhorar. Só que a gente vai ter uma resistência, como já tem. Por exemplo, você quantos bombeiro tem? Olha quantos bombeiros tem aqui. Sim. A categoria, a votação para a gente terminar e a gente deixa tudo. A categoria, ela não tem amnésia. Mas tudo que aconteceu, a gente não vê mais debates. Eu participo de diversos grupos de WhatsApp. Não fala mais sobre questão de cabelo, não fala mais questão de Júlio. Isso é o que eu te falei, pequenos vídeos, explicação, certas coisas. Por quê? Uma palavra mal colocada, uma comunicação que você vai contrapor a outra comunicação que está distorcendo as coisas, isso vai criar confusão. E trabalho, cara. Um vídeo que a Tati fez sobre a questão das denúncias teve uma repercussão muito positiva. Nós colocamos. Ela só esqueceu de botar um nome fictício. Ela botou meu nome lá, apareceu no vídeo. Mas o pior disso tudo é que continua a gente mandando denúncia com e-mail falso. Com e-mail falso. Por quê? Tem um retorno para ele. Aí não adianta, porque se faltar prova, faltar qualquer informação, a gente não consegue atender. Vocês estão tendo atuações, assistindo também, que já trabalham, a gente sabe. E na base é isso, cara. Você não confia. Deixa eu só, rapidinho, só para a gente poder. A gente acabar logo de uma vez. Eu quero falar alguma coisa sobre o bombeiro de contingência e o bombeiro de eventos. Aqui, ó. Terceiro ponto. Autorização para a cobrança de contribuição negocial de todos os trabalhadores da categoria em favor do Sindicato Bombeiro Civil da RJ. Quem é a favor? Quem é a favor? Só dando continuidade realmente ao que... continuidade já foi acentuado lá atrás. Unanimidade. Isso. O quarto ponto. Autorização para a diretoria do sindicato firmar diretamente com as empresas ou com o sindicato para tornar acordos ou convenções coletivas de trabalho. Quem é favorável? Que foi um assunto que nós já debatemos já. Aí já foi pacificada essa questão. E os 5 assuntos gerais, né? A gente pode... os assuntos gerais, aí a gente pode... É tão bom momentos como esse, eu não entendo por que a categoria, principalmente os antigos, que vivenciaram todos... Eu só tenho 28 anos de bombeiro, mas a gente nunca teve o apoio, né? André tem o quê? 20 anos? O Elmar deve ter o quê? Quase 30, 28, mesma coisa que eu. O homem tem 25. Oi? Sempre participei das assembleias. Quando havia, porque senão era tudo canetado. Era tudo canetado. E a gente poder rever companheiros, né? Que hoje, de repente, companheiros até que estão aposentados, mas ainda estão na luta com a gente, então. Com a gente. Situação, a primeira, em relação à questão do bombeiro de contingência, né? Tem bombeiro. Tem aí Para falar sobre o contingente? Rapidamente, só para a gente poder dar uma pincelada, a gente está com um problema muito grande em relação a essa questão. Uma dificuldade muito, muito grande. Entendeu? E eu quero também mandar um recado também para o pessoal bombeiro de aeródromo. Bombeiro civil predial não é responsável por aprovar as pautas específicas da categoria. Então, estejam presentes nas próximas assembleias para a gente poder debater e aprovar o que é realmente de interesse de vocês. Aí tem gente que ainda está a caminho ainda, está no trânsito. Você tem uma ideia. Despencou? Mas isso aí vai chegar 2 cabeças só, 2 pessoas aí, 2 primatas. É o que eu estava falando, né, sobre a questão, né, de bater um papo, conversar, cara, vamos falar sobre futuro. A gente tinha falado com a diretoria que quando nós tivéssemos uma assembleia com o bombeiro civil, a próxima seria com os bombeiros específicos de bombeiro de eventos. A gente está tendo um problema muito grande, cara. As empresas não têm pago, cara. Entendeu?
Não tem pago. Você hoje, quando você participa, já fez evento? Já fez? Já fez evento, Larissa? Já fez evento, Josias? Quando você é contratado para você poder fazer um evento, você tem ideia do que é um plano de evacuação, se tiver que fazer a evacuação? Se tem EPIs necessários para todos os bombeiros? Se tem um mínimo, se você vai ter pelo menos um local para você poder ter o descanso ali? Quer dizer, contrato. Tem tantas questões que a gente precisa realmente debater com os bombeiros de eventos, que a gente está sendo cobrado, mas assim, a gente tem poucas denúncias referentes a essa questão. Pouquíssimas. O pessoal vai nos grupos de WhatsApp, mas não vem aqui nas assembleias para a gente poder debater. Então a gente vai abrir uma assembleia específica para a gente poder debater todas as demandas e tentar solucionar de uma vez por todas as questões do bombeiro de eventos. Agora, acho que foi ontem, jogaram no grupo lá, até debati lá. A menina tomou um pau dele, foi fazer um evento, o cara chamou ela foi fez o evento, o cara prometeu que ia pagar ela no final do evento, quando acabou o evento, ela foi pra casa, o cara bloqueou ela, sumiu foto, tudo, perdeu o dinheiro. Eu acompanho muitos grupos, eu participo de muitos grupos. E aí, quando tem algumas polêmicas, eu adentro e converso com o pessoal. O que acontece? Essa questão específica, eu até conversei com ela pelo telefone, ela estava fazendo serviço de controlador de acesso. Aí eu falei assim, não é uma demanda do nosso sindicato. E talvez seja o sindicato, talvez seja o sindicato dos vigilantes. E aí eu direcionei ela para poder procurar o sindicato dos vigilantes. Pô, mas eu sou bombeiro civil, olha só, mas ali você estava trabalhando uniformizado? Não, então não caracteriza uma atividade realmente de bombeiro. Não tinha contrato, não tinha nada ela. E aí no final do evento, não ganha nada e ainda é bloqueada pelo contratante ainda. Então, uma volta do que tem lá em Itaguaí, uma exposição, tem show, isso já fazem, sei lá, uns 12 anos. E até hoje não recebeu. E a empresa até hoje está lá. Vamos lá, mas beleza. A gente tem, todo mundo aqui já fez, você tem uma experiência também já de tempo na área de evento, você conhece tanto a parte operacional, a nossa necessidade da categoria, que está lá na ponta, e isso aí eu acho que toda a categoria sabe, porque é público, notório. E existem dois lados. Tá? Tem um lado que a galera está na ponta, e tem aquele lado que a galera que fecha contrato, que sabe como funciona. E você, muito bem, sabe como funciona essa situação. Dentro da tua experiência, quais serão as sugestões que você está trazendo para resolver essa situação? Então, quais os caminhos que a gente tem? O melhor caminho é essa assembleia. Né? A gente também está abrindo uma audiência pública para a gente poder debater. Eu acho que vai ser mais especificamente referente à valorização do trabalhador bombeiro civil, mas também a questão específica dos bombeiros de eventos. Que, se a gente colocar em percentual, hoje, ou em números específicos, hoje nós temos mais de 7 mil bombeiros civis trabalhando em postos fixos, né, com carteira assinada, mas a maioria hoje trabalha com eventos, vivem de eventos. E a gente tem que realmente dar uma atenção especial para esse pessoal. Então, olha só, estamos convidando, na realidade a gente está fechando a pauta, mas o próprio Corpo de Bombeiro, que realmente precisa fazer uma fiscalização, né? A Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a pasta responsável por poder fazer a fiscalização, aí entra o sindicato, e aí algumas convidados por parte do próprio gabinete. E lá o que acontece? A audiência pública, todo mundo participa. Vai ter tempo para quem está na plateia para poder falar e lideranças também. A defesa do consumidor é condicionada na lei de obrigatoriedade. Sim. Tá. Qual é o impacto que essa audiência pública vai gerar? Porque, assim, os eventos acontecem desde agora. O evento acontece quantos anos? 20, 10? Não, eventos? Não, exemplo. Não, acho. Sempre houve eventos. Então, assim, todos os eventos têm requisitos, né? Necessários e protocolares a ser seguidos para ser realizado. Evento legalizado, e a gente sabe que eles são legalizados. Né? Então, assim, o que a gente vai trazer, de fato, porque com base, né, de mudança para essa audiência pública, para chegar lá e apresentar a proposta.
Então, a elaboração de um documento específico para a gente poder enviar para todas as, seja repartições públicas ou as privadas também, né? Para poder realmente fazer a alteração do que realmente está acontecendo com todos os trabalhadores, não especificamente com trabalhadores de evento. Mas eu quero dizer também o seguinte, que eu não falei inicialmente, incluir a nossa convenção coletiva no município e no estado para os eventos. Porque quando eles entram em contato... Essa convenção, mesmo sendo abrangente só 78, o município vai pegar 92. Não, então, o Sinerg, ele sempre pega a nossa base, o nosso documento e replica, já replicava para onde já existia o sindicato. Eles só tiravam a contribuição, que é a contribuição de direito de cada sindicato, e tirou também contingência. Não tem nos outros municípios já existem. Aí o sindicato pegava e replicava esse. Replicava o nosso documento. Aí você quer pegar só a parte de evento e botar no 92 municípios? Não, 78. 78, porque é onde que nós podemos fiscalizar. Entendeu? Onde nós podemos fiscalizar. Fala aí. Não sei. Não, só a questão do bombeiro o texto do bombeiro Não, a gente, no início, na primeira CCV, a gente não teve nenhuma resistência do patronal, que é a Semapol, para poder implantar o bombeiro de contingência com a demanda da Fiocruz. Por que a gente não teve nenhuma dificuldade? Porque a Semapol não tinha contingência, então para eles tanto faz, porque eles legislam para eles próprios. Então, pouco importava. Então, no segundo ano, a gente já teve uma pressão, né, uma pressão para mudar o texto, onde a gente manteve o mesmo texto, né, doutor? E o mesmo texto originário. Agora a gente está propondo aumentar. E aí agora a gente tem tanta pressão da Semapol quanto da APSEG. Eles estão com medo da abrangência pegar lá em Angra 1 e Angra 2. São postos deles, lá tem bombeiro para cá. Então deixa eu entender. Primeiro momento que era provavelmente de alguma forma vantajoso para a empresa, ela levantou a mão. Não, no primeiro momento, como não atingia a empresa dela, ela não afetava colocamos uma CCT, foi bom, esse momento foi bom para a gente. E tomou proporção onde hoje tem alguns lugares que são contingência. No segundo ano, eles pegaram o SEMES. A Semapol pegou o SEMES, então já passou a ser um problema para a Semapol ter esse texto de contingência aí. Até que eles tentaram descaracterizar e botar só a Fiocruz seria a contingência. Beleza. Ou seja, essa CTT que vai aprovada, esse de contingência, está aprovada e registrada. Então, um documento que há contradições das próprias empresas. Então, ela tem que jogar por interesse delas e a gente joga por interesse nós que tem um documento que comprova que essa mesma empresa que agora está se opondo, né, automaticamente agora que é de forma contrária, ela está indo em contradição até com aquilo que foi aprovado para ser temporário mesmo. Então, assim, tem que bater nisso aí e manter para frente, porque a tendência é evoluir, não regredir. É um discurso até do próprio não perder. O doutor que fala, quem trouxe a demanda foi você. A gente aprovou, como é que você não o que dizer? O problema é que a gente fala isso para eles, a gente não vai dar para trás, não, a gente não vai dar para escravidão, não. A gente quer que isso anda para frente, né? Só que hoje, Júlio fazer isso. Antigamente era CETEC. Uma pedra agora que é crescer. A pedra que está usando para ser. É o mesmo de hoje. Então, aí o que acontece? Os textos que eram na época do Júlio, que quando mandava uma CT para você, porque eu participava da reunião lá na Carmelino, eles deixavam bem enfatizado isso daí. Ele e o nome lá da DCRJ, Claudinei, deixava enfatizado isso, que lá em Angra, Costa Verde, quem dominava era a DCE. Eles não faziam nada, eles só deixavam... Não, quem faz a CT para eles lá era Itaguaí. Era o técnico. Não, Itaguaí. Itaguaí fazia. Então, o que acontece? Só que o texto primário, ele praticamente, se a gente for analisar, aquele bombeiro de contingência onde apresentaram materiais químicos, radioativo biológico, o texto era esse, só isso. Praticamente a gente acabava com as outras funções da CCT todo lugar ia passar CCT, todo lugar tem química, todo lugar tem biológico. Ficou muito amplo, né? Ficou muito claro, específico tecnicamente, postos especiais, assim. Isso. Então a ideia é o quê? Agora a gente tentar
construir um texto onde diz onde vai ter que ter o bombeiro civil. Então a gente inseriu o grau de risco 4 da ANR para ficar um documento técnico, né? E além de alguns locais para nos caracterizar. Centro tecnológico. Porque se a gente não botar o centro tecnológico aqui, a gente vai perder o FRJ, que hoje é contingência. Caracterizar esses pontos aí, botando uma. Usina hidrelétrica, esse é o medo da PSEG. Usina hidrelétrica, termoelétrica e elétrica nuclear. Esse é o medo deles. Entendeu? E mais algumas outras áreas para poder, que são de grau de risco 4. Mas não perder na essência do primeiro deles, valorização para a categoria, são pontos específicos que qualquer situação vai ter um impacto muito grande no risco do colaborador. Isso. De uma perca de vida, contaminação. A dúvida das empresas é o seguinte: vem cá, mas lá o bombeiro não fica exposto. Eu falei, mas aí a gente vai e fala: se pegar fogo, ele vai ficar exposto. Quem vai cruzar o braço? Pegou fogo lá, não é só fogo. Ele não vai combater? Não é só fogo. É qualquer tipo de intercorrência. Vazamento. É a expressão em si. Tu vê a condição. Tu vê a condição do que aconteceu. Mas aí a ANR determina um tempo de exposição. A gente não quer deixar isso claro que é muito Mas existe uma contradição. Existe uma contradição. É o quê? Temos exposição para aquele profissional que está trabalhando no setor. É diferente. O bombeiro, ele vai ter um tempo de exposição, não ocorrência, vai ser mapado todo mundo, e o bombeiro vai estar à disposição. Se é 12 horas que vai estar de combate, vai estar 12 horas combater exposto. Mas a gente não tem como determinar que esporadicamente, quando vai pegar fogo, o cara vai ter que combater lá 24 horas. Não tem como determinar que ele vai estar exposto, porque quando tiver ocorrência, e às vezes até o corpo bombeiro ele também fica dias e dias e dias para apagar o incêndio e fica exposto ao risco. Então, mas se a gente não botar o tempo de exposição, fica caracterizado que o cara vai ganhar o tempo todo para trabalhar nisso. Se a gente botar a exposição, ele não vai ganhar só de vez em quando. Então, o ideal é não deixar tempo de exposição. Não sei se o Gomes falou sobre a questão dos riscos, né? Porque o que eles querem? Eles querem o seguinte, olha só, colocar químicos, radioativos e biológicos. Não. Na verdade, eles querem mudar aqui, ó. Grau de risco 4, conforme a NR4 do Ministério do Trabalho, emprego. Eles querem botar aqui no lugar do E, locais que acreditam E, né? Aí vai ter que somar isso tudo para poder virar contingência. Isso. Mas que vão descaracterizar. Mas caracterizar. Entendeu? Então, qual vai ser a nossa briga? Ou a gente vai aceitar o texto desse jeito, ou vai ser do texto que antigamente era mais aberto. A gente vai entrar na justiça. Trabalha no hospital, é contingência, tem que pagar o cara. Não, ele botar na especial, esportes especiais, se apresentar para ele. Nós temos que resolver só isso aqui, senão vai manter o peixe anterior e vocês vão ter que. Para vocês terem uma ideia, tem hospital, tem contrato hoje que está pagando bombeiro de contingência. E uma coisa, sobre aquela questão que eu citei sobre a morte lá do bombeiro lá na Ambev, é risco químico. Que lá foi um vazamento de amônia. Entendeu? Uma das discussões que o patronal traz é a seguinte: como é que eles vão pagar bombeiro de contingência se a referência do contrato inicial foi bombeiro industrial? Aí a PSEG diz o seguinte: pô, mas eu sempre contratei bombeiro industrial. E aí a gente assina esse texto aí, ampliando as bases dos contratos para contingência, eu vou receber como industrial e vou pagar como contingência. Aí a outra proposta deles é colocar uma sigla dizendo que a partir do próximo contrato. Mas todo contrato se renova, todo contrato se renova anualmente. Você tem um contrato, eu me pergunto, se renova é um novo contrato. É um novo contrato dando continuidade ao anterior. Dando isso, vai ter que botar continuidade. Aí os caras estão apavorados. Porque 34% a mais da planilha. E ele talvez não consiga repactuar isso com muita facilidade. Aí vão falir. Pelo menos esse contratinho de contingência é um contrato falido. Você precisa entender, falido. Porque os caras recebem não vão dar para pagar. Os impostos, não vão pagar. Vão ter que pegar o contrato e abrir uma licitação. Uma licitação não. Mas aí... Por exemplo, a Semapol, a gente notificou a Petrobras e a Bucempes e a Semapol. Aí a Semapol foi chamada lá para justificar. Sabe o que eles falaram? Que eles não sabiam o que era contingência. E lá... eles já assinam a CCT. Não, é só falar isso. Né? E aí a gente, na segunda notificação, a gente botou, inclusive a Semapol, dono da empresa Semapol, fazem parte do patronal que assina a convenção coletiva. É na presidência. Não, o pior está na presidência. É esse ponto que a gente vai avançar,
né, e não retroceder. Não, já tomou uma porretada agora, na justiça agora já. Não perderam, mas já ganharam de novo. De novo? Eles pagam em Brasília, vamos fazer a palestra. Vamos lá, gente, olha só. É A referente outra à questão. proposta do patronal, desculpa, Não, em relação à questão. foi criar uma cláusula específica para bombeiros de shows e eventos. A gente tinha um pedaço de evento lá no começo da CCT, depois falava em bombeiro de evento lá no meio, depois falava lá no final. Ficava confuso, pô. Construir uma cláusula só para bombeiros com os mesmos textos que sempre teve. Sim. Sempre. A verdade só não ficou para só espalhada. E o que entrou foi os textos antigos, que vai ter direito a hora de almoço, uma hora de almoço, não tinha na outra CCT, vai ter direito à hidratação, porque a gente anexou no... E o que acontece? Essa questão é muito complexa, tanto que em São Paulo eles estão fazendo uma... Já fizeram, chegou a pesquisar, Valmir? Não, mas só tem uma cláusula, não tem CCT específico. Tá, mas foi só uma cláusula. Só uma cláusula, não é isso? Mas talvez... É até... É porque a gente já propôs, né? Esse é o estatuto, né? O SCT. A cláusula determina o seguinte lá em São Paulo: os trabalhadores, de um dia na semana, se trabalhar em evento, eles vão ganhar 40% do salário, do piso salário. Um dia só? Um dia. 2 dias. Isso é São Paulo? 65%. 65%. E assim vai subindo. E assim vai subindo. Quer dizer, a gente sabe que isso é uma cláusula totalmente inexequível. Para a nossa realidade. Eu estou falando aqui, já não pago os 344, né? A gente tem duas ações tramitando para poder realmente parear ali, entendeu? Só que a gente precisa de mais ainda. A gente precisa que os bombeiros civis eles entendam que o que está previsto na convenção coletiva é lei, tem que se cumprir e pronto. E ele está muito mal acostumado a ganhar R$120 e reclamar daquilo que está ganhando. Mas também não vai buscar os direitos. Então, 2 só fizeram essa ação pelo escritório do Dr. Kik, para o nosso jurídico, e a gente pede que realmente de 2022 para cá, que os companheiros venham entrar na justiça, e têm direito. Assim, essa parte da cláusula aí sobre a CCT não tem nenhuma forma de obrigatória de fazer. Eles são legalizados, né? É obrigatório. Fechar o contrato, fechar o contrato, tem que a CCT ser cumprida. Tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Então, só que a gente precisa de denúncia. Os bombeiros de evento Só uma pergunta. A gente está falando do bombeiro de evento. De evento. Se você da parte do industrial, a gente não está falando nada. A parte industrial é genérica pela CCT, como sempre foi. Só a gente salário, mas os direitos do bombeiro civil. Não dá. Que não tem como comparar o industrial, as atividades, inclusive. Na cláusula parágrafo 7, é isso? Você vê a audiência que tu acabou de falar agora, sobre o contingente? E aí, para a sétima. Calma aí. Parágrafo. Passou. Terceiro. Cláusula terceira. Cláusula terceira, parágrafo 7. Show. E o 8º de show. E aí foi mencionado, foi cogitado a possibilidade de fazer uma convenção coletiva específica para o bombeiro de eventos. A gente já tem muitas convenções coletivas, mas a gente também quer ouvir os bombeiros civis referente ao que realmente... Tá, quantas convenções coletivas o sindicato tem? Hoje são 5. Eu acho que qual é o nosso grande problema? A gente negocia só no bombeiro civil e isso vai levando 2, 3, 4. Vai ser só o quê? É lá do... Manutenção, bombeiro civil, guardião de piscina. Manutenção, guardião de piscina. Maqueiro. Sempre houveram essas 5. Aí o problema é que a gente começa a negociar aqui, o bombeiro civil. 3, 4, 5 meses. Para depois a gente começar o aeróbico, já está tudo pesado. E depois a gente vai começar as outras 3. E quando vai ser negociado, porque a gente não consegue negociar tudo numa negociação só. Então, a minha visão pessoal minha, eu acho que vai atrasar mais ainda. As causas econômicas, elas servem para todos.
todas as categorias, entendeu? Só que tem algumas questões específicas que a gente para as demais. Eu acho que o melhor dos mundos é ainda juntar o aeródromo aqui. Não, Vai negociar uma coisa só. Venhamos e convenhamos. Vamos lá. Eu quero estar falando. A gente deveria ter aqui bombeiro de aeródromo de Macaé, bombeiro de aeródromo de Maricá. Maricá e... Qual é o nome de Macaé? O quê? Cabo Frio, né? Cabo Frio. Deveriam estar aqui presentes aqui para a gente poder deixar esse debate muito mais acalorado, talvez, né? Mas com resultados mais concretos, cara. Porque senão fica difícil. Pô. A gente precisa realmente da categoria aqui. Na última assembleia que nós fizemos, só teve um bombeiro de aeródromo para poder decidir toda a pauta do bombeiro de aeródromo. Posso jogar uma pergunta? Sim, claro. Tu, como presidente do sindicato, nós sabemos que lá o responsável pelo sindicato do aeródromo do Galeão é o Julinho, não é isso? Não. Não tem responsável. É a gente. Só tem a gente sindicato do aeródromo. Já tentou entrar em contato com ele para poder fazer essa dinâmica? Eles são associação. Eles são associação. Então, na realidade, o que acontece? Antigamente era o Simbas, que era o sindicato dos bombeiros de aeródromo do Rio de Janeiro. Inclusive, eu já fiz algumas ações só que não tinha carta. O que eles utilizavam? Eles utilizavam a carta da FENABECI para poder fazer algumas ações. Eles mas negociavam a FENABECI fora do município. Eles não poderiam fazer dentro do município, porque a carta sindical compete ao nosso sindicato, entendeu? E aí os avanços não aconteciam. Não aconteciam. Tanto que nas TR, nos editais ou certames, eles utilizam sempre a nossa convenção coletiva como TR. Entendeu? Que é o termo de referência, TR. Termo de referência. Mas não existia sindicato usado nosso como referência em qualquer município. Sim, aqui não, a gente... Eu vou nessa, então, tá? Beleza, gente? Então, valeu. Valeu. Tchau. Não, o Paulinho tem a Paulinho, né? Você falou lá. Vai ter? Vamos ver. Conforme falar com ele, eu acho que vai ter. E tem a reunião também com a diretoria também. Vamos lá. Então, basicamente é isso. Eu acho que a gente tem grandes avanços. A gente precisa realmente avançar, Luiz. É importante a associação estar nessa pauta aí com a gente aí, né? Tem feito um bom trabalho, é inquestionável, entendeu? Mas, assim, a categoria, ela devido a todas as perdas desse período todo, que na realidade houveram muitas perdas ao invés de avanço, a gente precisa mudar essa questão toda. Então, Marcos, vai dar um resultado agora de 4,46 de volta? Não, já deu.